Dia, sejam bem-vindos a mais um devocional. Hoje é o nosso dia 34, né, do devocional, e a gente vai continuar no livro de Levíticos, capítulo 18 ao 21. Aqui alguns convites, já compartilha também a live comigo, por gentileza, nos ajudar a cumprir o ídolo do Senhor. Hoje é uma mensagem poderosa. Bom dia, Keila, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Que bom que deu tudo certo, né? Deus é bom o tempo todo. Ele havia dito que não ia dar para participar, mas Deus organizou tudo, estamos aqui. Perfeito. Isa, bem-vinda. Já vou enviar aqui o convite. Devocional aqui, Levítico, do capítulo 18. Bom dia, Capítulo das orientações. Bom dia. Bom dia. Oh, de verde. Bom, mais uma vez. Sinergia. Que bom. Essa é de verde, né? Ó, minha pedrinha de verde. Sintonizou. É. Menina, eu com essa cara e Laís toda linda, maquiada. Olá, maravilhoso. Todas maravilhosas. Próxima vez eu ficar mais bonitinha. Mas o natural também é bonito. Nós estamos bonitos. Todas imagens e semelhança do Criador, não tem como ser diferente. Belíssima. Minha gente, eu fui dormir ontem, era mais de 1 hora da manhã que eu estava trabalhando também. Aí foi complicado. Gratidão pela sua presença aqui, é tão bom, muito importante, cada uma de vocês aqui. Keila, você quer iniciar com a oração? Pode ser. Então, que hoje nós tenhamos a oportunidade de ler mais uma vez a nossa Bíblia e que nos orienta a cada dia e que nessas nossas tribulações Deus sempre está colocando a mão, nos ajudando e que nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos e todas as pessoas em torno da gente, elas consigam vencer as tribulações, porque nós estamos em meio a essa doença e a gente, com todos os nossos cuidados, que Deus nos ilumine. E que aqui a nossa leitura de hoje seja uma leitura bastante, como é que a gente fala? Uma leitura que todos compreendam, porque essa passagem ela é cheia de orientações. E que nós passamos o nosso dia hoje em paz e que nós consigamos vencer mais esse dia. Deu um dia maravilhoso, hoje eu achei o dia maravilhoso. Amém. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Amém. Então, esse capítulo, ele fala, né, a gente vê o cuidado de Deus no livro de Levítico, eu achei ele tão interessante, incrível, né, eu nunca havia estudado, é a primeira vez, assim, que eu estudo. E como é bom, libertador, né? O conhecimento, ele... Libertador. E ele fala de todo o processo, e esse capítulo 18, ele fala das relações imorais e incestuais, né? Isso. E nos dando orientações, né, de acordo com as leis dele, e que a gente o façamos, a gente tente, né, cumprir todos eles. Porque assim como tem aqueles que seguem a Bíblia, tem aqueles que não seguem. Mas Deus, ele está sempre nos orientando para que a gente consiga, né? O Espírito Santo que habita em nós, ele acusa, né? Tudo. Isso. Nós somos feitos de escolhas. A gente vê, assim, em todos os 4 capítulos, eu noto que a gente viu, assim, em todos os 4 capítulos, coisas que hoje em dia a gente... inclusive com a vinda de Jesus Cristo, a gente de cara não entenderia os motivos, né? Porque assim, hoje em dia e depois que Jesus vem,
e perdoa os erros das pessoas, né? Não teria muito sentido. Tipo, a pessoa que pratica o adultério, ela ser morta. Tanto que Jesus, ele perdoa, né? A mulher pega e adultério que queriam apedrejar. Mas, assim, a gente tem que ver que todas essas... Tudo, todos os 4 capítulos que a gente leu têm orientações que são o que é que tem que ser levado em consideração? O nosso bom senso, o nosso coração. Porque em todos eles você vai ver coisas que permaneceram e coisas que hoje em dia não se usa mais, né? Você corta o cabelo de um jeito, corta o cabelo do outro. Mas o que é que isso queria dizer naquela época, né? Muita coisa aqui você tem que ver que estava ligada antigamente a, a adoração, né, a outros cultos. Então, assim, na verdade, não é um corte de cabelo, não é uma tatuagem, não é um adorno que vai deixar a pessoa impura. Na É a verdade, isso mensagem que ela transmite com isso, né, Isa? exatamente é qual É a a sua intenção. intenção com isso, né? Você falou assim a mensagem que ela traz com isso. Uma vez a gente estava na festa de 15 anos da sobrinha do meu concunhado, né? Marido da minha cunhada, irmã do meu marido. E a gente conhece essa família há muito tempo e eles cresceram juntos, tal. Então era uma festa de 15 anos que na maioria das pessoas, assim, a maioria absoluta era família e tinha uma banda tocando. E aí a avó dela, que é da igreja, eu fui lá brincar com ela, tal, aí ela, ai, que vontade de dançar com meus filhos, porque eles são bem alegres, tal. Eu digo, oi, por que a senhora não vai? Aí ela disse, porque as irmãs da igreja vão dizer que eu estava dançando. Aí eu disse, dona Neide, a senhora está dançando para chamar a atenção do marido de alguém? A senhora está dançando para expor o seu corpo de forma diferente? Não, a senhora está confraternizando com seus filhos. A intenção do seu coração é que vai ser levada em consideração por Deus. Não adianta. Às vezes eu tenho uma pessoa sentada na mesa e olhando para o marido dos outros. Não é muito pior? Essa questão que você fala, né, do corpo, tem muita gente que se reprime a isso, eu não vou dançar, eu não vou. Mas tudo que a gente usar para honrar a Deus, glorificar a Deus, eu lembro até nas escolas dominicais, quando eu ia criança, que eu gostava muito e ainda gosto, canto pro meu filho aquela música que diz: eu oro como o rei Davi, eu danço como o rei Davi. E assim, é dançar, o nosso corpo é templo do Senhor. Quando eu uso ele para glorificar e honrar a Deus, eu estou dançando, me alegrando, é usando para glorificar a Deus, é mostrar através do meu corpo a alegria, resplandecer. Então não há pecado. Então a gente tem que ver o que é a intenção, qual é a mensagem. Ela estava dizendo, eu estou tão feliz, eu quero celebrar e dançar com meus filhos. Mas o cálice de doutrina impede, tá vendo como isso é sério? Impede dela desfrutar de um momento mágico, precioso, de dançar com o filho. Então a gente tem que ver, isso é a diferença do que é consagrado e o que é profano. E aí eu entendi, muitas vezes a gente fala que nós devemos nos separar, devemos nos separar. Lá em Efésios, quando a gente vê que a gente coloca o calçado da justiça, né, que a gente vê aqui em Levítico que ele consagrava a orelha, aspergia com sangue, aspergia na mão e na ponta do pé direito, quer dizer, vai haver momentos que a gente vai ter que entrar em lugares profanos. Vai haver lugares que a gente não pode ficar 100% separado, que a gente tem que estar ungida para entrar e estar em lugares que muitas vezes ela estava alegre manifestando. A música poderia não ser uma música, né, totalmente para glorificar a Deus, mas a intenção era ela glorificar. Então a gente tem que estar ungida e consagrada. É como diz, é estar junto, mas não se misturar. Ela vai lá e manifesta a glória. Na igreja, quando a gente está louvando e vem lá o ministério de dança, e as meninas vão louvar e lançam o véu, ali elas estão usando o corpo para glorificar a Deus. Né? Então é a mensagem que vai passar. Vai Muito dar a bom interpretação de cada um, né? Nosso Exato. comportamento. Muitas vezes nós, como
tendo outra religião, outra doutrina, foi convidada para uma festa de aniversário, você vai convidada para uma festa, lá vai ter bebedice, lá vai ter cerveja. Eu vou respeitar quem gosta. Eu, como cristã e como entendedora do amor de Deus, eu vou confraternizo, vou ter a minha separação, claro, eu não vou necessariamente ter que beber, ter que fazer coisas profanas, né? Mas se eu sinto vontade de dançar, né, confraternizar, compartilhar do momento, é permitido. Aí vai a questão da intenção, né, Isa? Não o que o outro vai achar, é o que Deus vai achar de mim, o que Deus pensa ao meu respeito. Exatamente. Eu tava lendo até no caso da tatuagem, né? Não fazer tatuagem. Hoje em dia você vê pessoas No capítulo que 19, né? eu não me lembro. Eu li os quatro e saí extraindo o que, É no né? capítulo 19. Pronto. Cortar o cabelo, fazer tatuagem. Naquela época, tudo isso ela representava cultos profanos, né? Na verdade, tatuagem antigamente não era nem como hoje. Eram cortes machucados, né? Assim, não era uma coisa tão perfeita. Hoje tem as Mas, obras de arte, né, Isa? As tatuagens são umas obras de arte. Então, assim, nesse tempo, é muito assim, a gente vê o que é nesse tempo. Eles faziam sacrifícios a outro Deus e marcações no corpo, né? Então, era profanar o próprio corpo. Seja bem-vinda, Elisete, a Gisele, Laís, minha xará, bem-vinda. Quando eles faziam esse ato de cortar, né, o cabelo, aparar a barba e fazer esses cortes na pele, hoje a gente vê como o corte de cabelo como estilo, como o corte na pele com uma tatuagem para se expor, né, para passar ao outro um aspecto mais bonito, mais organizado, mas nesse tempo aqui, cortar o cabelo, aparar a barba, fazer os cortes na pele, era naquela época era para se organizar na obediência de Deus, não era para fazer isso que a gente faz hoje. na Comparando, verdade, né? naquela época era para cultuar outros deuses. É por isso que Ele Deus determina como cortar o cabelo, né? Porque teve. quem tinha um corte específico de cabelo estava adorando a um Deus específico, né? Quando ele coloca aqui isso, e a gente traz muito para o tempo de hoje, que eu não posso cortar o cabelo, não posso fazer isso. Então, assim, é muito esse entendimento para a época, né? As pessoas É. idolatravam outros deuses através dos cortes, das marcas que faziam no corpo, um corte de Que era cabelo Moloque, para né? profanar, né? Adorar outros deuses. Então, por isso que ele determina aqui que não farás esse sacrifício e tal, para não desonrar a Deus usando o próprio corpo para glorificar outros deuses. É Expor a bom ele. notar isso, né, Isa? Porque esse entendimento faz toda a diferença. Na verdade, né, tudo que Deus ele fala aquela época, que tudo que ele fala, que ele dá pena de morte, na verdade, né, que Jesus Cristo veio justamente, né, pregando totalmente o contrário. Era a época, era o entendimento das pessoas da época, era a doçura do coração, né? Era a dureza, na verdade, do coração, de que se você perdoar, perdoar, tentar entender os motivos, entender que é Deus que vai julgar as atitudes alheias, não fazia tanto efeito, né? Então, aí até eu tava estudando, quem é o vaso para dizer ao oleiro como deve fazer, né? Então, assim, como é que Deus conhece o coração do homem desde que ele criou o homem. Então, quem somos nós para dizer que, não precisava fazer desse jeito, podia ter ensinado como Jesus ensinou? Quando Jesus ensinou, mesmo aquela época, né, tanto tempo depois, ele não foi ouvido, tantas pessoas não aceitaram o perdão e perguntaram: pode? Ela pecou. O que é que você acha? Justamente para testar se Jesus, né, ele seguiria Falei, o ensinamento eu acho bem válida essa questão, né? Você falou o julgamento. Nós confundimos essa questão, né? A justiça e o juízo, né? Muitas vezes a gente vê aqui a lei e diz, nossa,
Nós vivemos agora no tempo da graça, sim, perfeito. Isso é um entendimento, mas nada do que está aqui foi colocado à toa. E o próprio Jesus, a gente veio ver lá em Mateus, ele veio para cumprir a lei. Ele não veio para abolir, ele veio para cumprir e aperfeiçoar. Né? Em Mateus, a gente pode até colocar aí para ressaltar depois. Mateus 5:17, né? Onde fala que tudo que está escrito se cumprirá. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas os cumprir. Mateus 5:17. Isso no Novo Testamento, Jesus falando. E ele, portanto, todo o que menospreze um só desses pequenos mandamentos e assim o ensine aos homens, pequeno será chamado no reino de Deus. E aí ele continua. Então é muito válido a gente buscar para esse entendimento, né? Então, aqui na lei, Deus determinava que se fizesse o juízo, a justiça e a condenação. Ele dava esse poder ao sacerdote. A mulher adulterou, vai lá e apedreja. Ou seja, ele era o próprio juiz da causa. Já na graça, Jesus veio para cumprir. Ele cumpriu todos os mandamentos que estavam na lei. Precisa do sacrifício? Eu sou o próprio sacrifício, eu sou a própria oferta. Ele cumpriu o mandamento superior. E nos aliviou, ele diz, venham todos a mim os que estáis cansados e oprimidos, meu fardo é leve. Então, aqui, o fardo na lei era muito pesado. Você tinha que fazer o sacrifício de manhã e à noite. Matar o cordeiro de manhã e à noite. Com ele, cumprindo, foi abolido, né, isso. Porém, qual é o nosso sacrifício de oferta todos os dias? Ofertar a nossa oração na manhã, à noite. Então, isso não aboliu, ele aperfeiçoou. A gente tem que ter esse entendimento. Tudo que está aqui se cumpre. Né? Não é que é a lei, eu vou exterminar, eu não vou viver na lei. Deus aperfeiçoou, Jesus aperfeiçoou, ele na própria forma de homem. Então a gente tem que ter esse entendimento, como é bom a gente ler aqui e ver como, por isso que aumenta a nossa gratidão a Jesus. Porque imagina nós, ter que pegar todas amanhã esse fardo pesado, fazer o sacrifício, matar o cordeiro e ofertar. 6 ofertas, a gente tem a oferta do holocausto, a oferta de confissão de pecado, a oferta de paz, que é onde a gente vai comungar com o sacerdote, e poder comungar ali, né, a oferta, o sacerdote, o ofertante e a comunhão com Deus, que representa isso. E Deus, Jesus veio e partiu o pão e deu ouvido, façam isso em memória de mim. Essa é a comunhão que a gente busca com ele, a oferta, né? Em algumas doutrinas, é uma vez no mês, essa ceia, essa comunhão, que muitas vezes o cálice da doutrina busca nos afastar, né? Dizendo que a gente não pode fazer essa comunhão com Deus, que a gente tem que estar em pecado, e estamos em pecado todo dia. Aqui na lei a gente vê que todo dia tinha que fazer sacrifício. E hoje na graça, todo dia nós temos que fazer o nosso sacrifício. É na oração, é dizer só por hoje eu não vou pecar, é evitar. É sacrifício todo dia ajoelhar antes de dormir e pedir perdão pelos nossos pecados, porque todo dia a gente comete. Então é uma purificação, uma santificação que é constante. Se a gente parar, vai acumular, vai haver iniquidades. Então a gente tem que ter esse discernimento. E aqui ele fala da justiça e juízo. Muitas vezes a gente não consegue separar isso. É que Deus é justo, são atributos de Deus, é amor, os atributos morais. É exatamente, ele é justo, ele vai haver o que é justo, é ser reto, é cumprir, né? A gente vê em Jó, que Jó era um homem reto, um homem justo, ele cumpria, né, todos os mandamentos. Aí a gente vê o que é juízo, é exatamente isso. E aí a gente vê lá em Apocalipse o juízo de Deus. Muita gente pensa que não há mais o juízo e a condenação. Com a vinda de Jesus, somente ele tem autoridade para julgar. Não é mais o sacerdote que vai apedrejar ou jogar, matar ali. Mas no tempo da lei era assim. Então esse fardo pesado, Jesus levou. Olha lá em Apocalipse. Em Apocalipse, eu até anotei 20, né? Fala, Isa. Que inclusive, na verdade, a pena de morte instituída antigamente era a morte do corpo, né? E quando quem pode julgar é Deus. E aí a morte será uma morte espiritual, que é o que realmente faz sentido, né? Assim, quando você falou aí discernimento, eu trago para isso que a gente leu hoje, na verdade estou fazendo um apanhado dos 4 capítulos, que tudo que a gente leu, o discernimento, é a sabedoria, né?
fez no tempo se reverter o que era físico apenas, né? Que é como a gente estava falando, um batom, um cabelo, e permanecer o que era moral, né? Porque, na verdade, o que Jesus Cristo, que veio nos trazer a verdadeira vida, ele veio concluir esse ensinamento. Porque quando ele diz que não colha todos os frutos, os que caíram, os que estiverem mais, né, inacessíveis, não precisa ir atrás, porque vai ter gente que está precisando daqueles frutos que você pode ajudar com isso. Quando ele diz que não roube, não furte, na verdade ele fala, não use a medida correta para com, né, as medidas com o seu próximo. Então, assim, o que é que Deus quer de nós, né? Que a gente, como Jesus disse, é o maior mandamento, ame a Deus sobre todas as coisas, e é aí onde a gente vê que esses cultos, né, diferentes são abominados, e ao próximo como a si mesmo. Então, é que aquelas atitudes que venham beneficiar o seu próximo, né, saiam de você como um culto a Deus. Quando você faz o bem de verdade, com seu coração colocado naquilo ali, você está honrando a Deus, porque Deus quer o bem para todos E os seus quando a filhos. gente ama o próximo, né, Isa? A gente não vai roubar, a gente não vai matar. Então, isso é um Pode. grande discernimento. E aí, ó, Deus fala lá em Apocalipse, no capítulo 20. E os livros foram abertos. Depois, outro livro foi aberto, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam registradas nos livros, conforme as obras. Então, o que a gente entende? A gente fala que eu vivo na graça, que não sou mais condenada, que não sou julgada. Porém, o justo juiz é o quê? De que é juízo? Julgar. Então, Jesus veio para que realmente a gente não fosse mais julgado pelos sacerdotes, apedrejado e tal, mas há um julgamento. E aí, quando se fala dos livros, né, que a gente vê que tem o livro da vida, quando a gente aceita, o livro das obras, livro memorial, e aqui a Isa, né, como advogada, tem esse perfeito entendimento aqui de. Então, fala que Jesus não tem só o livro da vida. A gente falando na nossa reunião de salvação e reino, né? A gente vê que Deus nos dá esse presente. Jesus nos dá. Quando a gente acessa a cruz, ele nos dá a salvação. E ele não toma, né? Porque imagina que ele diz assim: vós sendo bons, sendo maus, dão boas coisas aos vossos filhos, imagina eu. Então, quando ele dá, ele não toma. E aí imagina que você acessou a cruz, a salvação, e ele vai lá e apaga o teu nome do livro da vida? Não. Ele não vai tomar esse presente. Então, é aquela coisa, somos salvos e estamos buscando constantemente a santificação. E era muito, né? A gente comentou, nossa, eu tinha esse medo, porque eu achava que quando eu fazia um pecado, quando eu cometi algo, Jesus ia lá, Deus ia lá e apagava o meu nome do livro da vida. Ia lá e colocava, ia lá e tirava uma borracha, né? Então, a gente não tem isso. Está registrado no livro da vida? Tá. Aí a gente vai ver que o livro das obras e o livro memorial do julgamento. Você vai se apresentar diante dele lá, e ele vai ver, imagina que ele é um juiz, ele vai fazer um juízo. As obras boas que vocês fizeram e ninguém reconheceu aqui, ele vai te honrar. O que ficou, né, como a gente confessa diariamente os nossos pecados e se purifica, ele está perdoando, perfeito. Né? Então, vai haver um juízo. A gente não deve se enganar que no tempo da lei, que agora eu vivo na graça e é tudo mil maravilha e é perfeito. Na verdade, Uma situação que a gente tem que ter conhecimento, né? na verdade, assim, esse negócio de livro, eu nunca soube nem que existia. Mas toda vez que eu fazia uma coisa errada, porque assim, se a gente for olhar os 10 mandamentos, você não precisa conhecer a Bíblia. Você não é obrigado a conhecer a Bíblia para saber dos 10 mandamentos. Eles estão gravados na sua consciência, né? Você sabe quando você faz uma coisa que não é certa. Você sabe quando você faz uma maldade com o pai ou a mãe. Você não precisa saber que Deus mandou honrar o pai e a mãe, porque está na sua cabeça. Você sabe que não está certo. Se você rouba, se você mata, tudo que você faz de errado, você sabe que está errado. Mas, na verdade, eu não sabia dessa história de livro e tal. Aí, toda vez que eu fazia uma coisa errada, eu fazia, Deus está com raiva de mim. Tirou meu nome do livro da vida. Perdi a salvação. Não sabia, nem sabia que existia livro. Eu dizia,
Deus está com raiva de mim, vai me dar um castigo. Aí eu fazia uma coisa errada. Acho que a Deus agora está mais felizinho comigo. Pode ser que ele esqueça aquele castigo, entendeu? Então, assim, eu sempre, até pouco tempo mesmo, eu. Porque E hoje eu a gente aprendi vendo aqui no Levíticos, né, o livro de Levíticos, a gente vê que é ofertando todos os dias e confessando o nosso pecado e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, porque todo dia a gente comete pecado, nós somos pecadores. E aí ele fala, né, no próprio livro lá de Mateus, eu, porém, vos digo que Jesus, né, que aquele que em seu pensamento desejar a mulher do próximo já pecou. Olha como não é tão leve assim, né? Muitas vezes, a lei, a graça agora é melhor. Só em você pensar, ele já considera o pecado. Por isso que todos os dias a gente tem que nos purificar. Aquele que diz que não tem pecado, já está pecando. Né? Isso Jesus falando. Então, por isso que todo dia a gente tem que estar consagrando, purificando. Se apontando um dedo, tem 4 para você. Exatamente. Se apontar o outro. E aí eu passei. O poder do sacrifício diário, de confessar, de purificar todos os dias nossos pensamentos, ações, porque só em pensar em nosso coração já cometeu. Viu como a graça ela é simples, mas não é tão fácil? Quando eu estava lendo aqui esses capítulos, eu me coloquei no lugar, eu passei um bom tempo da minha vida me culpando e achando que eu era a última das pessoas, porque eu passei uma época errando demais. Então a gente depois não confessa, oferta o sacrifício. Vendo que não era assim. E hoje a gente acessa o perdão, né? E sabe que Deus vai nos perdoar, mas para isso eu tenho que confessar Ele como meu Salvador, eu tenho que confessar o meu pecado, oferecer, colocar ali uma oferta de sacrifício, um jejum que seja, né? E a igreja ofertar, enfim, conforme o seu coração desejar, e a gente vai conseguir libertar dessa culpa, né? A gente vê que tem uma oferta de culpa, de perdão, de paz. Então é isso que a gente entende no livro aqui de Levítico. E isso não deixa de ser, né? Porque Deus fala, a gente acabou de ver aqui no Novo Testamento, no livro de Daniel ele fala também, né? Que ele realmente não veio para abolir, ele veio para cumprir a lei. Então a lei está aqui, não é acaso, é para ser cumprida. E ela foi aperfeiçoada. Imagina que Adão e Eva, Jesus é perfeito, Deus. Eles tinham uma roupa de folha para cobrir a sua nudez, né? Falando de justiça e juízo. Olha como é poderoso. Eles fizeram uma roupa de folha para cobrir a nudez. Todo dia ela ia ter que fazer essa roupa, porque a folha ia murchar, ia secar, ia expor a nudez. E Deus, na sua poderosa bondade, ele fez o quê? O primeiro sacrifício. Matou o cordeiro e deu uma roupa de pele. Olha quanto durou essa roupa de pele. Tirou o fardo pesado de todo dia ter que cobrir a nudez. Então, assim é com nós quando Jesus veio. Ele foi o próprio sacrifício, levou nossas culpas, e através dele a gente é coberta da nossa nudez, da nossa vergonha, do nosso pecado. Então não há culpa. Quem está em Jesus, não há condenação para quem está em Jesus. E olha como isso é poderoso. Aí haveria um sacrifício, e assim é na lei, né? Todo dia tem que matar um cordeiro, todo dia, todo dia. O plano de Deus se repetiu igualmente, ele fez lá no Éden. Eu vou cobrir aqui a nudez e o pecado de todos vocês. Porém, não aboliu de todo dia nós fazemos nosso sacrifício, todo dia nós fazemos nossas orações e a confissão do nosso pecado diário. Imagina se a gente fizer isso todos os dias na nossa oração, confessar. Senhor, meu Deus, eu pensei isso hoje, me perdoa. Amanhã é um outro dia, eu vou estar totalmente renovada minha aliança com Ele, totalmente zerada. E o que eu vou cometer no final do dia, eu vou lá e ofereço de novo aquele sacrifício, aquela oferta, e vou buscar essa purificação constante, né? Então, a lei, ela está aqui para isso. A gente aprende muito com isso. Elisa, uma coisa... E aí cabe a cada um, né, seguir ou não. Exatamente. Porque e Deus fala que o livre-arbítrio, Deus dá o livre-arbítrio. Há pessoas que são altamente rigorosas e vivem no tempo da lei, total, de julgamento, até querer apedrejar o outro. Já passou. Ele é o juiz, não nós. Então, tem pessoas que vivem isso aqui, a lei, hoje, totalmente, é o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento, sabedoria do Espírito Santo e entender que Jesus, ele aperfeiçoou, né? Ele veio para que deixasse isso leve. Assim como ele fez com Adão e Eva, de não ter que todo dia pegar as folhas para fazer novas vestes. Ele deu uma veste, uma pele. Quem tem aí uma roupa de pele sabe quanto é duradouro. Quem tem um tapete, né, de pele, né, que muitas pessoas têm esse hábito, usa ali,
para decoração da casa, uma pele. Aquilo dura gerações e gerações, e então a gente tem que ter esse discernimento. E no capítulo 18, que chamou muito essa questão, é do incesto, né? E olha aqui, o princípio da primeira menção, Deus determinou isso. Isa, como advogada, não me deixa mentir. O que diz a Constituição familiar, Isa? Pois é, eu estava É até crime, né? olhando. O que foi colocado à época, ele permanece. Ele Permanece. permanece. No Código Civil, capítulo 1521, aí tem os incisos dos impedimentos do casamento, né? Aí os ascendentes com os descendentes, né? Então, assim, não tem, em linha reta, no caso, pai, avô, bisavô, tataravô, filho, neto, nenhum. Você não pode. Laços consanguíneos em linha reta, que é o que ele diz ali, a consanguinidade, pai com filho, com neto, com avô, não pode. Por afinidade, genro com nora, com sogra, com sogro, padrasto Parentesco. com enteado, pessoas adotantes também não pode. Por quê? Porque há uma moral, porque há a consideração. Porque quando ele fala assim, não se deite com a mulher do seu pai, você desonra o seu pai. Aí não há laço de consanguinidade, mas há o quê? A honra que você dá, né? A pessoa que você, a desonra que você dá à pessoa a qual você deve honrar, né? Não se deitar com a mulher do filho. Por quê? Porque é seu filho, você tem que respeitar de qualquer forma, né? Ele até, então assim, quando a gente fala, quando eu falei naquela hora que o que é momentâneo, o que é carnal, o que é situacional, ele é alterado, como o cabelo, como a barba, mas o que é moral, o que é divino, o que é espiritual, ele permanece, né? A dignidade, o que está na lei, que é de acordo com a moral, com a ética, com o respeito, com essas coisas, eles permanecem, eles não foram alterados. Muito pelo contrário, eles foram aperfeiçoados, Isso. né? E aí a gente tem a prova concreta de que a gente vive a lei. E ela não foi abolida 100%. Não é porque a gente está na graça que a lei não prevalece. Então aqui a gente vê plenamente, né, isso hoje no nosso dia. E a Constituição aqui é o princípio da primeira menção. Deus determinou aqui porque ele viu o que aconteceu. A gente viu lá que o filho, o Rúben, né, o filho de Abraão, ele ficou com Zípora, né? A gente viu lá em Gênesis. Então, Deus já havia esses acontecimentos, que estava vendo todas essas coisas, então ele vem dar essa lei para que haja total discernimento. E a partir da Bíblia, a nossa Constituição hoje, a gente vive esse mandamento, né? O artigo 1521, né, Isa? Que fala É do isso. Código Civil. O Código Civil é que regula as relações entre as pessoas, né? As relações familiares, patrimoniais. A Constituição, ela regula mais a vida em sociedade, né? Do todo. Mas o Código Civil, ele regula a vida individual, por assim dizer. Isso mesmo, é um princípio, né? Então não é permitido casamento de pai e filha de primeiro grau. E seja biológico ou adotivo. Olha como isso, porque como Deus diz, se em seu coração pensar, já é. Ou seja, você adotou aquela pessoa, então já é. É algo que já é considerável. E a Constituição, hoje, na lei, assegura isso. Então a gente, olha como é importante esse entendimento e a gente trazer para o nosso dia de hoje. Nós vivemos regidos. Então, assim, de muitos livros que eu leio, tudo que a gente vai, tudo deriva da primeira menção na Bíblia, né, Isa? De tudo que a gente vive, as nossas leis se determinam, a Constituição, muitos dos princípios vêm da Bíblia, de primeira menção aqui, mandamento eterno, né? Então a gente vê os atributos de Deus aqui, atributos morais, atributos eternos, onipotente, onisciente, onipresente, nos dá esse discernimento. E como é bom, assim, me alegra demais a cada vez, a cada capítulo, né? Gratidão, Isa, por agregar, assim, trazer com a autoridade que você tem, assim, de conhecimento das leis, já ainda, né, poderosamente nos dá mais essa clarificação, assim.
tão bom que é, né, a gente ter esse entendimento poderoso, poderoso. Então, tudo que está escrito se cumprirá, né? É como fala lá em Mateus, tudo, Jesus diz, tudo que está escrito se cumprirá. Eu vim para cumprir e não para abolir, né? E aperfeiçoou, de fato. Nos deu um fardo mais leve, né? Porque imagina o castigo ali, nós, igual Eva, ter que todo dia confeccionar a nossa roupa para esconder nossa nudez. Todos os dias. Então, Jesus já fez isso, né? E até precisa, né? Mas é de uma forma muito mais... Mais leve, mais simples. Exatamente. E é até prazerosa, né? Porque é um momento em que você se revê, se refaz, se renova em comunhão, em contato com Deus. Então, assim, é um momento que traz muito mais até felicidade do que punição, né? Do que auto... É porque me falta a palavra. Antigamente eu me culpava, eu era uma pessoa muito cheia de culpa, porque eu fazia tudo que eu queria, né? E dizia, e a bicha era ruim, viu? Fizesse comigo, não. Faça, quer fazer comigo? Faça. Agora faça bem feito, porque o troco vem virado. Hoje em dia, não, eu vejo que não adianta. Não adianta eu querer resolver os problemas por mim mesma, pelas minhas próprias forças, dar aquele o que eu acho que ele merece. Então, assim, você fica mais leve, você fica mais tranquilo. Então, a sua roupa, né? A sua roupa de folha diária, ela, hoje em dia, com essa intenção, com essa ligação, com esse Com o um Deus, acesso a Deus, né? O amor, exatamente. né? É até Aquilo um que sempre fala prazer, dessa transformação a cada dia. Quando a gente Verdade. acessa isso, a gente se sente tão amada, tão protegida, né? E faz com prazer, como você fala. É com prazer que a gente vem aqui saciar nossa fome de conhecimento, da presença de Deus, a sede. É gratificante cada dia o entendimento e colocar na prática. Essa é a intenção do nosso devocional. É ler, trazer, colocar nesse espelho, né, o que vale para o dia de hoje, o que não convém, porque isso é o Espírito Santo que revela e é individual. Ah, isso eu quero adequar. Ontem as meninas falaram perfeitamente da questão da higiene, né? Deus coloca detalhe em tudo na nossa higiene, no pós-parto. Aqui o que a gente vai colocar no nosso corpo, como a gente vai cortar o nosso cabelo, a gente vai estar idolatrando. Então, assim, não é condenação, a pessoa que faz uma tatuagem, qual é a intenção, qual é a mensagem dessa tatuagem? Minha percepção, eu não vejo motivo nenhum para mim fazer uma tatuagem. Para mim, não tem um princípio, não tem um fundamento nenhum eu colocar uma tatuagem no meu corpo. Porém, eu respeito, acho até bonito algumas pessoas que fazem, colocam, transmite aquela mensagem que ela quer, né? Respeito, mas para mim, no meu corpo não convém. Eu nunca senti esse desejo, sabe? Foi algo que nunca veio em mim, mas não cabe a mim julgar ou condenar quem faz, né? Então, a gente tem que ter esse respeito com quem faz e qual é a intenção, qual é a mensagem que ela quer transmitir com essa tatuagem que ela faz. Então, aqui a gente tem que ter muito discernimento, até para quando alguém chegar, né? Porque a tatuagem aqui a gente entendeu que era isso. Era rituais que eles faziam pagãos, profanando o corpo, né? Com marcas para idolatrar outros deuses. Uhum. Sim, Keila. Aqui eu fiz uma observação sobre a palavra Deus, né? Deus, nosso Senhor, é com letra maiúscula, o Deus. Sempre quando eu estou ensinando os meninos, os alunos, eles dizem, Deus tem que colocar com letra maiúscula. Se no momento colocar o Deus com a letra minúscula, está adorando outro Deus. No caso aqui, Moloque, né? Moloque. Eles adoravam Moloque. E aí teve essas exposições sobre as tatuagens, que eram os cortes. Isso. Deus, porque assim, quando a gente vai falar em nome próprio, né? Quando a gente vai falar, identificar um ser pelo seu nome, a gente sempre coloca com letra maiúscula. Então, como Deus é um só, então o Deus ele tem que estar com a letra maiúscula, porque é Ele. Deus, não um Deus, né? É o. Exatamente. Na verdade, o motivo não é, né? É assim, é porque Laís, eu não estou falando uma Laís, eu estou falando
individualiza aquela pessoa. Então, a letra maiúscula do nome dela identifica ela como ser individual, né? E quando a gente fala Deus, não é o Deus da guerra, o Deus não sei o que, o Deus não sei. É Deus, é o único Próprio, Deus, único Deus. né? É criador do céu e da terra com seus atributos morais, com seus atributos eternos. É a perfeição, né? A gente está falando do nosso Criador, que tem controle de tudo e que É o determina Pai de tudo. É todos. incrível. Uhum. E muito bom, assim, ressalva essa questão da morte, né? E cada capítulo ele inicia, falou Deus a Moisés, dizendo a ele, fale com a congregação dos filhos de Israel e dirá a eles, sereis santos porque eu sou santo, eu sou o Senhor, vosso Deus. Senhor é algo quando a gente fala, né, o Senhor. Senhor, na nossa língua não tem uma especificidade, uma significação assim mais relativa, né? Já na tradução hebraica, grega, Senhor quer dizer senhorio, o que manda, o que diz, é algo supremo, sabe? É o que a gente deve total se sujeitar mesmo, sabe? E aí ele começa, cada capítulo ele vai dizendo isso. Não oferecerás sacrifícios, não expelirá do teu sêmen animal, né? Ou seja, não misture uma espécie com outra espécie, porque ali é algo sagrado, né? O sêmen é uma semente. Então, ali você se contaminará e será excluído do meu povo, né? Será morto. Ele quer dizer essa morte, uma morte espiritual, né? Muitas vezes não é Na aquela verdade, morte. na época ela era bem carnal mesmo, né? Hoje em dia a gente entende como uma morte espiritual. Mas na época eles eram A morte mortos espiritual mesmo. mesmo. A condenação era ali imediata, o juízo, né, era exatamente, a lei é pesada. Então, por isso que a gente, nossa, quanto mais a gente conhece, mais a gente ama a vida de Jesus, né? O próprio sacrifício trouxe esse fardo leve, aperfeiçoou essa lei, ele não a aboliu, né? Como ele mesmo disse, a gente vê lá em Tiago, que ele não veio para abolir, para aperfeiçoar e cumprir. Porque imagina se a lei não tivesse valor, para que ele iria ser o próprio sacrifício, derramar seu sangue e ser morto, né? Ele foi o próprio Cordeiro, ele cumpriu perfeitamente a lei. E é muito libertador. E então a gente vai e busca esse entendimento. O que eu acho lindo é que, assim, Deus, ele sempre quer que os seus filhos sejam santos. Aí, santo é separado. Então, ele dizia assim: não hajam como os egípcios de onde vocês saíram e nem do povo de Canaã para onde vocês vão. Eles queriam que o povo identificado como o povo dele fosse um povo diferenciado. É por isso que ele pega todos, todos os costumes de todos os povos, e o seu povo também agia daquela forma, às vezes igual a um, às vezes igual a outro, às vezes igual a outro, às vezes de uma forma própria. Ele fala isso porque ele quer que as pessoas, o mundo, as outras nações reconhecessem os seus filhos não só pelo nome da sua linhagem, né? Tanto que Jesus veio e os apóstolos têm, e nós temos o dever de, de falar do amor de Deus e de Jesus Cristo para todo mundo, né? Mas ele queria que o seu povo fosse diferenciado não só como o judeu, mas o povo de Israel. A linhagem de Israel, eu gosto muito disso. Eu vou só complementar, te interromper um pouquinho, para falar assim, quando a gente fala Israel, o que significa Israel? Foi a luta de Jacó, quer dizer, o homem que luta com Deus. Né? A nossa luta é com Deus, ele está à frente. Nós não lutamos sozinha. Ele vai à frente. A gente só sabe que vai vencer uma batalha porque ele está na frente, não é na nossa própria força, não é no nosso próprio entendimento, não é na própria sabedoria, porque ele nos capacita, né? Então, a nossa luta é com Deus. Então, todos aqueles que confessam diante que Ele é o Senhor, nosso Deus, que luta com Ele, que coloca Ele à frente nas nossas batalhas, esse homem é o povo de Israel. Né? Israel quer dizer isso, um homem que luta com Deus. Eu entendi isso e cada vez que falo Israel, o povo de Israel, eu sou o povo de Israel. Eu estou lutando com Deus. Ele é o meu guia. Ele está à frente de cada batalha, de cada luta, né? Pois é. Então, assim, como Deus, ele queria
o povo dele especial, diferenciado. Não só entre eles mesmos, mas perante o mundo. E que aquela diferenciação daquele povo inspirasse outros povos a viverem da mesma forma, né? Porque quando os outros povos vissem aquele povo justo, ético, cheio de condutas boas, perfeitas, eles iam querer participar daquela vida, né? Daquela vida de respeito, aquela vida de amor. Então, assim, por isso Deus queria que todos. São tantos detalhes, tantas formas de conduta. Por quê? Porque o povo de Deus é povo diferente. Bom dia, acordou aqui o meu filho. Eu acho lindo isso. Eu acho, sabe? É você. Porque eu vejo isso. Laís, ela tem um bebezinho, né? Mas o meu sobrinho, quem criou ele foi eu e minha mãe. Então eu sempre digo a ele: você não precisa fazer o que todo mundo faz. Você se junta, mas você não precisa se misturar. Você não vai julgar as pessoas, nem dizer que está errado ou certo. Mas cabe a você saber o que lhe cabe, né? O que lhe cabe, né? Então, assim, quando você ama, você quer que aquela pessoa tenha uma conduta correta, porque você quer o bem para aquela pessoa, né? Então, Deus ama muito o seu povo, porque ele podia simplesmente perdoar, ele podia simplesmente, né, levar junto dele, mas ele quer que as pessoas saibam como é ser justo, como é ser bom e como é bom fazer isso. Né? Maravilhoso. Quando a gente sente que a gente está seguindo aquela coisa certa, a gente está amando, a gente está ajudando, a gente está agradecendo, a gente está dizendo a Deus, mostrando a Deus quão gratos somos pela sua bondade. Tudo isso faz a gente tão feliz. Então, é uma forma que Deus achou de mostrar para a gente o que é a felicidade, né? Maravilhoso, perfeito. E aí a gente faz esse link, né? A gente sempre faz esse link de colocar no espelho e trazer para a nossa realidade. Então, aqui a gente vê que realmente se cumpre, né? Até hoje, nos dias de hoje, essa questão da lei. Então, e aí vale a também calma, né? De colocar de novo Mateus 5 para ver esse entendimento, né? Que tudo que está escrito se cumprirá e se cumpriu, né? Com a vinda de Jesus, a gente vê que tudo que está aqui, ela foi cumprida. Nada do que Deus diz e fala está em vão, né? Quando ele fala, cala-se diante dele toda a terra, porque vai se cumprir, né? É poderoso a gente estar realmente descobrindo, ter esse entendimento, até para outras pessoas quando chegam também, a gente já sabe mais esclarecer, né? Quando fala, alguém chega e julga um tatuado e diz, está condenado, está isso e aquilo, então a gente ter esse entendimento, né? Qual a mensagem que essa pessoa quer passar, qual é o estilo, e também tirar da nossa cabeça esse estigma, né? De querer sim, Deus é um justo juiz, o julgamento é com ele. Quando chegar lá no trono, ele vai abrir o livro da vida, está escrito o nome, ele vai ver lá o livro das obras, ele vai ver lá o memorial, né? Falas que quando a gente chega diante do trono e perguntar, a gente pode até perguntar por alguém, né? Porque está registrado no livro das memórias, tudo fica registrado, né? Nada passa despercebido. Quando chega lá, ai Jesus, mas eu não tive acesso à palavra, eu não sabia. E aí ele vai lá e coloca no livro da memória. Olha aqui, a vez que a Isa colocou a mensagem para você e você ignorou. Olha aqui, no dia que aquela estava falando de mim, no dia que ela estava esclarecendo e você não quis ouvir, no dia que a Laís abriu a boca, no dia que ela ligou o celular e colocou, e você passou e ignorou quando ela estava falando ao meu respeito. Então, você teve, assim, a oportunidade de ouvir, se converter, entender. O livro está aqui, acessível. Não tem como você dizer que não teve a oportunidade. Então, é o livro, né, das memórias. Então, tudo ele vai fazer esse julgamento. É ele que faz o julgamento. Não mais o sacerdote para predejar ou julgar ou condenar, e nem nós. Então, a gente tendo essa consciência, a gente só vai dar amor. Porque ele nos amou primeiro. Essa é a lei maior, né? Quando Jesus veio, ele aperfeiçoou. Os 10 mandamentos não deixaram de ser. Ele foi escrito na lei. Se fosse por isso, iríamos ignorar os 10 mandamentos. Mas não.
Jesus, ele próprio desceu o trono dele, ele escreveu, foi com o dedo dele. Moisés quebrou na sua ira, né, com o povo, e ele diga, traga as tábuas, e foi e escreveu novamente, porque é importante, não deixa de ser. Jesus simplificou e cumpriu boa parte, e ele resumiu em 2. Ame a Deus de todo o teu coração, entendimento, sabedoria de todo o coração, e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente amar o próximo, não vai cometer os demais da lista dos 10 mandamentos. Mas ela jamais se extinguiu. É o que é. Por que ele escreveu em pedra? Por que está escrito? Porque é permanente. E muito aqui no livro de Levítico a gente vê em muitos capítulos que ele faz. E isso se cumprirá de geração em geração. É perpétuo, é eterno, não muda. E Deus falou, cala-se diante dele toda a terra. Então isso é muito bom, né? Entendimento para a gente, de clarificar. Tem sido muito revelador para mim, gratificante. Agradeço e honro a vida de cada uma de vocês pela contribuição, como a gente aprende aqui umas com as outras. Gratidão, Eu vou gratidão. dizer, Laís, você é maravilhosa, viu? Você, além de dar oportunidade para a gente tá aprendendo, tá divulgando, você é incentivadora, você é entusiasta, você é uma pessoa que inspira, viu? Agradeço demais. Gratidão. Agradeço A honra e glória de Deus. todos os dias, viu? Você é ótima, É ótima. uma luz. Iluminada, é. Somos luz, né? Cada uma de nós aqui tem o nosso brilho. E é isso. E vamos aqui seguir. Bem-vinda. E vamos sair aí distribuindo essa luz, né? Porque nós somos, eu sou luz, você é luz. E cada uma de nós aqui faz iluminar cada dia mais, né? Para a honra e glória de Deus. E iluminar nossas vidas, nossa família. E por onde a gente passar. Que possamos distribuir essa luz, viu? Gratidão. Você quer fazer a Obrigada. oração? Você quer fazer, Isa? Posso? Gratidão. Vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta oportunidade de conhecer mais um pouco da tua palavra, Senhor, e do teu amor por todos nós. Senhor, eu te agradeço. Vai. Iluminando, nos guiando, nos protegendo, porque só em Ti, Senhor, podemos crescer e podemos chegar onde tanto desejamos. Obrigada mais uma vez por essas pessoas que estão comigo, me incentivando, me inspirando, me apoiando e que muitas e muitas outras venham a estar conosco. E assim seja. Amém. E assim seja, em nome do Senhor Jesus. Um excelente Amém. dia para cada um de Gratidão pra vocês. Vamos compartilhar Obrigada. a live. Temos o nosso devocional aqui todos os dias. O nosso propósito é a leitura de toda a Bíblia, de cada livro, de cada mensagem, cada lição em 365 dias. Então, estão convidadas, né? Quem desejar participar também conosco, só nos contactar, que a gente vai ter grande satisfação de ter o seu transbordo aqui. Ou também pode cumprir, nos ajudar a cumprir o ID compartilhando, né? Nos status, em grupos de Verdade. WhatsApp. E assim a gente Gratidão, cumpre junto. meninas. Bom dia para Excelente dia. vocês. Tchau. Até logo.